emocionante quanto o esporte no SC no Ar. Hoje a Alice Queiroz já está chegando com a gente. Deu Avaí então, Alice? Deu um fim de semana bem movimentado para o futebol catarinense, né, Marta? Bota movimentado nisso. Polêmicas e mais polêmicas, né? A gente sabe que tinha muita emoção envolvida nesse jogo, mas tudo o que aconteceu, o catarinense não esperava. Nem fala, a gente vai fazer um apanhado de tudo isso agora, porque a gente começa destacando justamente o campeonato catarinense, um jogo marcado por discussões e reclamações da arbitragem. O Avaí empatou com a Chapecoense e, com a vantagem, conquistou seu 19º título. O jogo começou muito antes da bola rolar. No dia mais esperado da semana, festa e recepção especial. Mais ansiosa pro pagode ou pro jogo? Pro jogo, né? O tempo demorou a passar, mas depois de muito samba, Avaí e Chapecoense foram a campo. Mais de 17 mil torcedores viram um primeiro tempo de pouco brilho, mas de muita briga. Logo no início do segundo tempo, Bruno Matias acertou bonito chute e abriu o placar. Festa dos torcedores da Chape na ressacada. Era o tempero que faltava para transformar a decisão. O VAR entrou em ação nesse lance. A Chape reclamou. Giovanni Augusto foi expulso e até a polícia teve que entrar em ação. Após mais de 10 minutos de paralisação, pênalti marcado e Eduardo Brock encheu o pé para deixar tudo igual. Com um jogador a menos, a missão da Chape ficou difícil. A chance de ouro caiu nos pés do artilheiro. Mário Sérgio chutou no canto e César se esticou para evitar o gol. Foi o último ato no apagar das luzes e com final feliz pro lado azul e branco. Reconhecer o título do Avaí. O Avaí não tem culpa nenhuma nessa história toda. Um futebol profissional com uma arbitragem amadora. E não se gasta na profissionalização da arbitragem. Esse menino é totalmente despreparado para apitar uma final. Mas não é culpa dele, é por culpa do processo, também é culpa dele. Mas é culpa do processo também de profissionalizar. Gustavo amanhã provavelmente ele vai trabalhar porque ele não depende da arbitragem. Foram 17 minutos de acréscimo. O apito final do árbitro Gustavo Bauerman foi o fim da angústia do torcedor do Avaí. O título conquistado sobre a Chapecoense recoloca o Leão no posto de maior campeão do estado de forma isolada. Muita aflição, muita angústia, não só nesses 17 minutos, mas também no campeonato todo. Tivemos altos e baixos, mas agora era desfrutar. Parabéns ao Avaí, que fazia alguns anos que não conquistava. Então assim a gente vai de passo em passo, buscando nossos objetivos e hoje é uma noite para comemorar. Então tá todo mundo parabéns, torcedor que veio, abraçou a causa, que fez uma festa antes, durante e depois do jogo que tá fazendo ainda. Então é dever cumprido de conquista que a gente merece, principalmente essa diretoria que merecia um título, né? E conseguiram esse título, botando o Avaí mais uma vez no topo do estado como o maior campeão do estado. E o pênalti marcado para o Avaí segue sendo polêmico. São muitas as opiniões. Sávio Spínola, nosso comentarista de arbitragem da Record, comentou sobre esse lance e sobre a escolha da arbitragem. Dá só uma olhada. A grande polêmica na final do campeonato catarinense. Primeiro, entendo que a federação escalou errado o Gustavo Bauerman. Se o melhor árbitro da Federação Catarinense, um dos melhores árbitros do Brasil, se não da América do Sul, Ramon Abate, apitou o primeiro jogo da final com polêmica, então a Federação Catarinense tinha que ir atrás de um árbitro de poder maior, de um árbitro de capacidade maior. Gustavo Bauerman ainda não está acima do Ramon Abate. Poderia ter trazido um árbitro de outro estado. Entendo que seria melhor e não estou falando agora, depois do resultado. O lance propriamente dito, Gaspar vai na disputa e naquele momento da disputa eu vejo que tem um toque sim,
tem um lance faltoso, mas o Ballmer está frontal ao lance, ele está vendo o lance, ele tem total visualização do lance. E eu não vejo como um erro claro, como diz o protocolo do VAR. Wagner Huey, árbitro de outro estado, na cabine, recomendou a revisão. E aí, indo ao monitor, o jogo ficou parado 7 minutos, depois mais 10 minutos após a decisão, o Ballmer vai e marca o pênalti. Não tem um erro claro e não tem uma imagem tão clara informando que foi falta. Somente por foto, somente parando, somente olhando. E o árbitro frontal ao lance visualizou tudo. Entendo sim que foi pênalti, mas entendo que isso não é lance para o VAR. Tá aí a opinião do nosso comentarista de arbitragem. A gente segue falando dessas polêmicas e confusões. Infelizmente, a gente vai ao vivo até Chapecó com o Diego Antunes, que atualiza outras situações, outros casos que aconteceram na partida entre Avaí e Chapecoense, né, Diego? Bom dia. Bom dia, Alice. Bom dia a todos. Pois é, bom, dá para imaginar já a indignação da torcida chapecoense, do povo chapecoense com tudo o que aconteceu, que a gente acabou de ouvir, inclusive do nosso comentarista. Mas, olha só, a gente teve então essas polêmicas e teve a agressão de um jogador da Chapecoense contra um torcedor do Avaí, que invadiu o campo. Não deveria ter acontecido isso, inclusive muitos times, quando permitem esse acesso dos torcedores, acabam sendo punidos. De qualquer maneira, o volante paraguaio Jorge Jimenez, ele estava insatisfeito com o resultado, principalmente com relação à reclamação, veio já com a expulsão do jogador da Chapecoense, e aí depois com o resultado final, e foi para cima aí dos torcedores, começou uma briga generalizada, ele acabou inclusive acertando uma voadora em um torcedor do Avaí, e também foi para cima da arbitragem e só não conseguiu chegar próximo do árbitro porque acabou sendo contido, e a arbitragem também estava buscando segurança da Polícia Militar. E nós tivemos então, depois de toda a repercussão, o Jorge Jimenez, que acabou vindo até as redes sociais, e o clube, inclusive a Chapecoense, acabou postando ou repostando essa resposta dele, esse pedido de desculpa, dizendo que estava arrependido com relação ao que aconteceu e as imagens que acabaram circulando todo o estado de Santa Catarina. Vamos acompanhar. Gostaria de me direcionar através deste vídeo a todo torcedor brasileiro. Estou muito arrependido com o meu ato de ontem. Depois de uma partida muito quente, de muita injustiça, perdi o controle da cabeça e caí na provocação de pessoas que invadiram o campo onde eles não deveriam estar e fazendo gesto obsceno para minha família, para minha torcida, mas nada disso justifica a violência. No compactúo con ningún tipo de violencia. En fin, esto me está sirviendo de aprendizado. Estoy refletindo hoy con la cabeza fría y más tranquila. Y me sirve de lección para la vida, para día a día mejorar más como profesional, como ser humano. En 15 años de carrera nunca tuve ninguna agresión con nenhuma pessoa dentro do campo, né? Bom, a Chapecoense também se pronunciou sobre o fato, disse que repudia veementemente toda e qualquer agressão, que o futebol não deve compactuar, E ela também não compactua com esse tipo de atitude, mas colocou toda a polêmica e toda a confusão na conta da arbitragem, dizendo principalmente que a final do Catarinense foi marcada por uma arbitragem claramente tendenciosa, elevada de vícios, que condicionou o resultado, prejudicando o clube de forma clara e cristalina mais uma vez. Bom, o Avaí também disse, em nota, que repudia toda e qualquer atitude que acabe evoluindo para agressões físicas, o que nós vimos nessa final do Catarinense. E também disse que está muito feliz, parabenizou toda a torcida, os jogadores, toda a comissão técnica, e se colocou à disposição das pessoas que acabaram sendo agredidas. Bom, falando da arbitragem, tudo isso que acabou sendo assistido, a gente trouxe aqui também, desde a data do fato, desde o sábado até agora, acabou sendo citado principalmente em súmula
pelo árbitro da partida, que foi muito contestado, inclusive. E nessa súmula, o árbitro, o Gustavo Hermínio Bauerman, ele coloca que coloca toda a invasão do campo, coloca desde o momento da expulsão, explica a expulsão do jogador de Chapecoense, explica as agressões, disse que inclusive foi ameaçado de morte por um dirigente da Chapecoense e que por pouco também não foi agredido. Então, isso acabou gerando ainda mais a polêmica, né, da torcida da Chapecoense, que está indignada com essa situação. E em decorrência de tudo isso que aconteceu, ao final da partida, inclusive, o presidente da Chapecoense, Alex Passos, ele negou-se a receber as medalhas do vice-campeonato, inclusive disse que vai buscar fazer com que a Chapecoense seja filiada a outra federação, a federação ou gaúcha ou a federação paranaense. Diz que não tem mais como ser filiado, né, a Chapecoense ser filiada à Federação Catarinense em vista de tudo o que aconteceu, principalmente do pedido da Chapecoense que outro árbitro apitasse a partida, e esse pedido acabou sendo desconsiderado pela Federação Catarinense. A gente vai ouvir o que disse o Alex Passos com relação a toda essa polêmica. A partir de segunda-feira nós temos um estudo em Chapecó para saber se nós podemos mudar de federação. Ou vamos para Paranaense, ou vamos para Gaúcha. É mais perto ir para Curitiba e é mais perto ir para Porto Alegre que vir para cá, para Florianópolis. Por que nós temos que jogar com Florianópolis? E mais, se eu jogar com qualquer time da Federação Gaúcha, com uma renda de um jogo, eu ganho 10 vezes mais que eu ganho no Campeonato Catarinense. O que nós estamos fazendo no Campeonato Catarinense? Bom, e aí, né, para encerrar, ele disse, né, ele acabou dizendo que reclama da arbitragem, principalmente porque esse árbitro era jogador das categorias de base da Chapecoense, quando deveria evoluir, foi dispensado porque era um jogador ruim. Por esse motivo é que houve esse atrito que segue até hoje, e a Chapecoense coloca na conta da arbitragem, então, essa perda do título do Campeonato Catarinense por causa dessa rusga antiga que teria com o árbitro que apitou a partida no final do Catarinense. Alice. Obrigada, Diego, pelas informações. É claro que a gente segue acompanhando possíveis atualizações sobre toda essa repercussão do jogo. Bom, independente de toda essa situação, né, gente, o Avaí levou o estadual e se tornou o maior campeão catarinense. É claro que não faltou comemoração por parte da torcida havaiana, que vibrou bastante com o título, não só no estádio, mas também no centro da capital. Entre os torcedores havaianos, uma coisa é unanimidade. Se não fosse sofrido, não seria o Avaí. Mas se não for sofrido, não tem graça, né? O Avaí é assim mesmo. Assim é mais legal, né? Se não for sofrido, não é Avaí, não adianta. O Gabriel é fanático e madrugou na ressacada. Eu cheguei na ressacada às 5 horas da manhã. Eu e esse leãozinho aqui, ó, e a família. Pô, foi sofrido, cara. Na Beira-Mar Norte foi o momento dos torcedores diminuírem a tensão e comemorar a vitória, sempre com aquela alfinetada. Tem mais, tem 19, é nós, é o Avaí. Da criança ao idoso, do que tatuou o brasão do clube ao que leva o mascote a tiracolo. Como diz o ditado, esse Avaí faz coisa, meu querido. O Avaí, tu sabes que tudo é difícil, né, cara? E é gostoso, nada é fácil para nós. E até a velha senhora entrou na comemoração. O azul e branco tomou conta da ponte Ercílio Luz, em homenagem à vitória do Leão da Ilha. Na ilha formosa, cheia de graça, o time da raça é povo, é gente, é bola pra frente, é só coração, o meu Avaí. Bacana demais, lindo de ver, comemoração havaiana. E ó, vamos ter mais festa essa semana. Quem será que leva? Corinthians ou Palmeiras? É claro que a gente está falando da final do Paulistão, que tá chegando também. Pedro Ramiro traz os detalhes pra gente. É a reta final de preparação para o Campeonato Paulista. E aqui no CT Joaquim Grava, algumas novidades para o Corinthians. Igor Coronado
está quase 100% recuperado de uma lesão na coxa e muito provavelmente já estará no banco de reservas na final contra o Palmeiras. Apuração, conversando com algumas pessoas do Corinthians, Rodrigo Garro tem treinado entre os titulares e ele já deve estar justamente entre os 11 que começam a partida contra o Palmeiras na quinta-feira. Timão que não perde para o Verdão há um bom tempo, mas dentro de casa só tem uma derrota, sob o comando do técnico Ramon Dias, que vai pegar um Palmeiras também com novidades. O jogador Lucas Evangelista ainda não está à disposição, porque no Campeonato Paulista ele não pode atuar, já jogou pelo Red Bull Bragantino, mas o Abel Ferreira vai ter o Maurício, meio-campista que está recuperado de um problema no ombro direito. Ele estava fora dos últimos jogos do Paulistão. É nessa quinta-feira, a Record transmite com exclusividade na TV aberta Corinthians e Palmeiras a partir das 9h30 da noite. Um jogaço para a gente acompanhar nessa reta final. Acabamos com o Catarinense, né? O estadual do Catarinense acabou, mas ainda temos o estadual com o Paulistão para acompanhar na tela da NDTV Record. E não para por aí, porque vem mais campeonato pela frente. A gente está falando do Brasileiro. Marta, 6 dias para a gente começar a acompanhar os jogos exclusivos aqui na NDTV Record. Mais um campeonato, muita bola para rolar. A Alice está acompanhando tudo junto com todo o time do esporte aqui no SC no Ar e a gente espera amanhã, Alice. Com toda certeza. É claro que a gente continua aí repercutindo bastante o Paulistão também, porque a galera tá ansiosa para acompanhar esse jogaço entre Corinthians e Palmeiras. Bom demais, agora falta muito pouco. Até já. Até mais.